Fala galera, beleza? Tudo bem? Boa noite. Para quem não me conhece, eu sou o Paulo, né? Eu trabalho como designer desde os meus 16 anos, né? Quando eu tenho 24, então são mais de 6 anos aí de experiência. E eu resolvi que eu acredito, né, que o conhecimento é uma coisa que a gente tem que passar. Então, em decorrência disso, eu resolvi criar uma série de cursos aqui no meu Instagram, onde eu vou estar passando tudo que eu aprendi ao longo desses meus 6 anos de carreira e dando algumas dicas que vão fazer as suas imagens ficarem bem mais profissionais, tá? Então, como vai funcionar? Explicação rápida para a gente continuar. Toda semana eu vou pegar um estilo de imagem, vou criar esse estilo e vou mostrar para vocês o porquê isso está sendo aplicado dentro desse estilo, tá bom? Hoje, o nosso primeiro estilo, eu vou estar fazendo um comunicado, porque dentro do comunicado a gente vai trabalhar com formas básicas, alinhamento de texto, tá? E eu vou dar algumas dicas bem legais para vocês, tá bom? Então vamos começar aqui, né? O que a gente está usando hoje é o Canva, como vocês sabem. Se o seu interesse é no Photoshop, tem duas coisas que você vai fazer. A primeira, você vai curtir esse vídeo, porque curtindo o vídeo você me apoia, mostra para mim que você está gostando e me incentiva a continuar produzindo esse conteúdo. E o segundo é, você vai me seguir no Instagram e vai ativar o sininho de notificação, porque na quarta-feira vai estar saindo uma aula de Photoshop. Vai ser a aula introdutória também do Photoshop, onde eu vou estar mostrando para que servem as ferramentas e como usá-las. E a gente vai estar usando as ferramentas de correção do Photoshop para fazer a limpeza de pele de uma pessoa. A gente tirar espinhas, marcas, etc, para que a gente consiga ficar com aquela carinha de modelo na hora de postar nossas fotos do trabalho. Beleza? Então, voltando aqui, né? Então é isso. Se você tem interesse no Photoshop, não sai do vídeo, curte aí, assiste até o final, que com certeza algumas dicas daqui vão ser úteis para você lá. Mas me segue aí, ativa as notificações e pode aguardar que quarta-feira, sem falta, vai estar aqui nossa aula também, tá bom? Então vamos lá. Partindo do início. A primeira coisa que a gente tem que fazer quando for pensar na nossa imagem é o objetivo dela. Qual o objetivo de um comunicado? O objetivo de um comunicado é passar uma mensagem de forma rápida a um grande grupo de pessoas. Beleza? Então, qual é o elemento de destaque do nosso comunicado? O texto. Então, vamos construir o nosso comunicado de uma forma que o texto seja o elemento que mais chame a atenção. Beleza? Então vamos lá, vamos começar com o nosso fundo. Eu no Canva, geralmente, eu costumo colocar um quadrado simples, né, para ser o fundo. Você coloca e redimensiona ele. A cor do seu fundo, a cor do fundo da sua imagem, você vai escolher com base em tendo dois objetivos em mente. O primeiro é, o fundo vai ser o responsável por chamar a atenção. Sendo esse o caso, a gente tem que colocar o nosso elemento principal nele, ou seja, uma cor muito chamativa, um padrão muito chamativo, ou o fundo vai apenas compor os elementos da minha imagem. O fundo ele vai ser responsável por agrupar os elementos da imagem e fazer com que eles pareçam um só. No caso deste meu comunicado, o fundo ele vai ser o elemento visual principal da imagem. Então eu vou escolher uma cor bem forte, porém que, mesmo que forte, ela continue sendo confortável da gente realizar a leitura. Então eu vou puxar um azul aqui, que é uma tonalidade de azul que eu gosto de usar bastante. É um azul meio indefinido, não é nem muito azul, mas também não é muito ciano, é só um azul. E a gente vai começar a construção a partir dele. A primeira dica que eu vou dar para vocês é: nunca deixem o fundo da sua imagem 100% plano. Por quê? Obviamente, não é para sair colocando um monte de objeto, um monte de círculo para cá, não sei o que e tal, muito sem nexo, porque aí sua imagem só vai ficar bagunçada. Mas quando a gente deixa o fundo muito plano, a imagem ela fica sem graça, fica uma imagem desinteressante para o cliente, se é que vocês podem compreender assim. Parece, sabe quando vocês veem alguma propaganda que tem algo que está incomodando nela, mas que você não sabe dizer muito bem o que é? 90% das vezes é a falta de composição do fundo. O fundo sem graça, ele deixa a imagem desinteressante e mesmo que você não perceba, aquilo ali faz com que você se afaste dela. Então, a gente não quer isso, ainda mais num comunicado, né? Coisas que a gente deve evitar também. Usar degradês muito discrepantes. Então, por exemplo, vamos supor que eu use um degradê desse aqui. Se eu agora pegar, por exemplo, um outro elemento aqui e já colocar um outro degradê, e aí pegar um outro elemento, já colocar outro degradê aqui de outra cor, esse excesso de degradês vai
deixando a imagem muito pesada visualmente. E esse peso, novamente, afasta o seu cliente da imagem. Então, via de regra, usa o degradê no fundo, evita de usar degradê nos outros elementos, tá? Não é o nosso caso aqui, a gente vai usar um fundo liso. Segunda dica minha. Galera, estou usando um fundo azul. Vou escrever um texto. Por mais que seja, por exemplo, um azul claro, não coloca azul sobre azul, porque dificulta a leitura, tá? Vocês têm que entender que a imagem ela tem que passar o objetivo dela da forma mais rápida e confortável para o nosso cliente. Então, se a gente começa a colocar elementos que complicam a visibilidade do nosso cliente, a gente afasta ele, porque não fica legal para ele ver. Pensa o seguinte: sempre que vocês forem criar algo, olhe para a sua imagem e fale: eu pararia tudo que eu estou fazendo para ver essa imagem. Se a resposta de vocês é não, então vocês voltam e retrabalham na imagem para fazer ela virar um sim, tá? Então, Gabriel, como que eu posso tirar esse fundo liso? Uma forma muito rápida, muito fácil, simples, que eu gosto de fazer bastante é: a gente pega um círculo, beleza? Aumentando os círculos aqui por esses cantos, você garante que você não vai deformar o seu círculo. Então, ó, pega aqui pelo cantinho, aumenta bastante o círculo e pode, por exemplo, posicionar ele aqui embaixo. Se a gente copiar o mesmo azul, aqui vão ser as cores recentes que a gente usou, clicar aqui na edição de cor e só escurecer ele um pouquinho, a gente adiciona um sombreado, tá vendo? Ao nosso fundo. E não fica. É um negócio sutil. O fundo perdeu aquele peso, né, que ele estava tendo. Eu posso até diminuir um pouco mais a diferença de cor. O fundo ele não está mais liso. Ele já perde aquela cara lisa e amadora que ele estava. Mas ao mesmo tempo você não coloca nenhum elemento gritante. Essa é a primeira dica que eu vou dar. Então, assim, a primeira parte: criou o nosso fundo. O fundo está criado. A gente já tem um background na nossa imagem. A gente vai agora para a parte de colocar o nosso objetivo principal. No nosso caso aqui é um comunicado. Então a gente vai justificar que é um comunicado. Quando eu devo usar a letra toda em maiúsculo ou minúsculo? Isso vai depender do estilo visual que você quer da arte. Geralmente, quando a gente faz uma coisa mais para negócio, né, uma arte mais corporativa, tende-se a usar letras mais quadradas. Assim. E aí a gente costuma usar o maiúsculo quando a gente quer dar muita ênfase, o minúsculo para continuidade de texto. No nosso caso aqui, esse comunicado, essa palavra comunicado vai ser a nossa chamada. Então, o que a gente vai fazer? Vamos escolher uma fonte. Em breve eu vou dar uma aula para vocês de como a gente vai fazer para escolher essa nossa fonte, né? Porque tem uma lógica também por trás da escolha de fonte. Mas vamos escolher uma fonte. Caso aqui, eu vou escolher uma fonte quadrada, uma fonte mais séria e que ao mesmo tempo ela ocupe bastante espaço. Por quê? Porque essa área aqui de cima vai ser a área de chamada principal do texto. Uma fonte que eu gosto muito para esse objetivo é essa aqui chamada Bebas News, que ela é uma fonte condensada, tá vendo? Ela ocupa pouco espaço, então para eu deixar ela grande, eu tenho que aumentar ela bastante. Só que ela não é uma fonte que ela toma um espaço horizontal. Então eu consigo deixar ela bem grande antes de eu precisar diminuir ela nas laterais, certo? Então a gente tem aqui o nosso texto principal, que é o comunicado. E qual é o primeiro passo? Se a gente deixar só o texto aqui, ele parece um elemento jogado. E você só pegou e colocou aí sem motivo nenhum. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai enfeitar. Coisa que o pessoal gosta de usar bastante é o megafone, né, para comunicado. Então, eu posso vir aqui ó, no menu de elementos do Canva, pesquisar um megafone. E agora a nossa dificuldade vai ser achar um que orne com a nossa arte. Então, por exemplo, deixa eu ver aqui. Ó. Esse aqui está interessante. Posso pintar ele de branco, por exemplo, para ornar com o texto. Então agora a gente já não tem mais o nosso texto isolado, ele já não fica mais tão sozinho. E a gente ainda pode incrementar mais. Uma coisa que eu gosto bastante, ó. Isso aqui, quem conhece as minhas criações, vê bastante esse elemento aqui. Adicionar faixas embaixo do texto. Eu posso vir aqui ó, com essa faixinha, colocar ela aqui embaixo do texto. Vamos dar, sei lá, uma cor para ela, um amarelo bem. Essa faixa em si, ela já tira, ela já deixa, já dá uma cor ali e já dá uma ênfase maior no texto também. E é o que eu estou tentando mostrar para vocês. Quanto mais elementos, obviamente, com coesão, com coerência, a gente vai colocando na nossa arte, mais a cara de amador dela a gente vai tirando. Fizemos a nossa chamada. Qual é o próximo passo? A gente destacar a área principal do nosso texto. Então, ó, se eu vier aqui em formas, eu ver que aqui tem diversas áreas que eu posso usar para colocar meu texto e tem uma bem legal aqui, ó, que é o balãozinho de fala.
Então, eu vou redimensionar esse nosso balão aqui, ó, colocar ele mais quadradinho, um pouquinho aqui para o canto. Vocês não precisam colocar ele centralizado, né? Tanto é que o meu eu vou jogar um pouquinho mais para o lado. E aqui eu vou colocar o nosso texto. Então, o nosso texto vai ser. Então, galera, peguei um texto aqui de exemplo na internet, vamos lá. Primeiro passo. Se a gente está colocando um elemento para encaixar o nosso texto, é interessante de que o nosso texto caiba dentro desse elemento, né? Então, a gente vai reduzir as áreas de limite do nosso texto para que a gente consiga encaixar dentro do nosso elemento. Outra coisa. Gabriel, qual a melhor forma de alinhar o texto? Isso varia muito, mas para arte 100% com foco na web, tipo que é o caso da nossa aqui, um comunicado digital, a gente vai dar preferência de sempre alinhar o texto à esquerda. Por quê? Estudos científicos mostraram uma nova padronagem no método de leitura das pessoas hoje em dia. Como funciona? Ele vai ler as duas primeiras frases e, a partir da terceira em diante, ele vai passar o olho nas primeiras palavras e vai ir cortando as últimas. De forma que, geralmente, a partir da sexta linha, ele só lê as primeiras palavras. Quando a gente coloca um texto centralizado ou justificado, o que acontece é que ele para de identificar qual é o lado esquerdo e qual é o direito, e com isso ele passa a pular palavras já a partir da terceira, quarta linha. É uma tendência notada. Então, para a arte na web, a gente vai tentar sempre usar o nosso texto justificado à esquerda. A gente pode aumentar um pouquinho o tamanho do nosso texto, né? Só cuidado, gente. Texto muito grande, o nosso texto tem que ser o seguinte: não pode contrastar muito com o de cima. Porque a gente quer que o de cima chame a atenção e o de baixo complemente a informação, né? Então a gente vai deixar aqui de um tamanho razoável. 20 é um tamanho que eu gosto de usar para comunicado, né? Acho um tamanho bom. Após isso, a gente começa a diagramar o nosso texto e destacar as informações principais. O que é diagramar? Diagramação é basicamente a área do design que a gente estuda o posicionamento das coisas. Então, notamos o seguinte: a gente não tem texto para preencher esse quadrado todo, então não tem por que ele ser tão grande assim. Outra coisa, vocês notaram que o nosso texto está muito junto, as linhas são muito próximas? Eu, particularmente, não gosto disso. Então, o que eu costumo fazer aqui, ó, vir aqui e aumentar um pouquinho o espaçamento. Dá um conforto melhor na hora da leitura. E, claro, sempre que vocês aumentarem o texto, a gente vai dar mais uma bordinha aqui no nosso quadrado branco. Uma técnica que eu gosto de usar é botar em negrito informações importantes do texto, de forma com que, caso o seu cliente leia apenas a parte em negrito, o texto ainda faz sentido. Então, ó, a partir do próximo dia 15 de abril, a gente pode pular aqui, ó, terá um novo horário de funcionamento. E isso visa proporcionar um melhor atendimento ao cliente. Não pode tirar ou tirar aqui. Então, por exemplo, se o cara vir aqui e ler o texto todo, ele vai ler, ó. Gostaríamos de informar que, a partir do próximo dia 15 de abril, nosso estabelecimento terá um novo horário de funcionamento. Essa mudança visa proporcionar um melhor atendimento aos nossos clientes, além de otimizar nossos serviços internos. Porém, se o seu cliente chegar aqui e ler só a parte negrita, ele vai ler, a partir do próximo dia 15 de abril, um novo horário de funcionamento, proporcionar um melhor atendimento aos nossos clientes. Então, ele já assimila que, a partir do próximo dia 15 de abril, vai ter um novo horário de funcionamento que visa proporcionar o melhor atendimento aos nossos clientes. Então, você passa mais ou menos a mesma mensagem, fazendo o cara ler metade do texto. Isso é uma técnica boa também, que o cliente sente que você está poupando o tempo dele. Então, isso acaba facilitando na hora de você manter esse cliente na sua página, tá? Então, feito isso, a gente já tem, basicamente, o nosso fundo montado, a área do nosso texto principal e o chamado. Porém, é agora que vem o grande tchan da questão. A gente vai começar a adicionar alguns elementos para tirar espaços vazios dessa arte e fazer com que ela fique mais apelativa visualmente falando. Então, por exemplo, aqui embaixo a gente tem um grande espaço vazio, o que não tem problema, né? Já que aí, por exemplo, seria onde a gente encaixa a nossa logo. Então, por exemplo, eu peguei essa logo aqui de exemplo. Aqui embaixo é onde a gente colocaria a logo da nossa empresa, né? Aqui, geralmente a gente posiciona ela na parte de baixo. Então,
a gente tem nossos 3 elementos principais aqui, e agora o que a gente precisa fazer é compor esse comunicado para a gente tirar espaços vazios, porque espaços vazios é o que dão aquela nossa cara de amadura à arte. Então, o que a gente pode fazer, por exemplo? Uma coisa que eu gosto bastante. Se a gente pegar um círculo, mais um círculo, ou seja, estão vendo a importância do círculo. A gente colocar, por exemplo, vamos pegar esse vermelho ali da logo que eu peguei na internet. A gente pode vir aqui no canto, ó, a gente posicionar um círculo aqui e um outro nesse canto inferior, a gente já adicionou um pouco de elemento e cor aos cantos. Tá vendo como a imagem ela tá bem mais robusta visualmente já falando? Porque a gente tirou já 2 espaços vazios. Então, se a gente for reparar, mais ou menos, basicamente, o único espaço vazio que a gente tem é esse aqui, e o meio que ele está uma área um pouco simples. Vou dar outro exemplo de como a gente pode acabar com espaço vazio de uma forma amena. A gente pode usar tracejado. Se eu pintar esse tracejado de branco e colocar, por exemplo, ele aqui e um outro vindo aqui para baixo, a gente já aniquilou mais um espaço em branco. E pode parecer que não, por ser um negócio simples. Mas esses pequenos detalhes é o que vão fazendo a diferença no final das contas da arte. Uma outra dica também, ó, aqui no meio, a gente tem apenas o quadrado branco e o texto. Um negócio que é legal de se fazer. Se a gente pegar, por exemplo, essa forma do balão aqui, duplicar ela. Eu estou usando Ctrl+C, Ctrl+V mesmo. Quando eu aperto alguma coisa com a tecla, vocês veem o botão aparecendo aqui em cima. Então vocês conseguem ver o que eu estou usando para mudar. E a gente tirar o preenchimento dela. Aqui, ó, você tira por aqui. Ó. Você clica na cor e seleciona sem cor. E colocar um traçado branco, a gente pode vir aqui, ó, e reposicionar esse nosso quadrado de um jeito que a gente adiciona uma profundidade à nossa área branca, tá vendo? A gente deu uma bordinha para ele, fica menos jogado o nosso quadrado no meio do texto, e não é nada muito que chama muita atenção, não tira muita atenção da nossa palavra principal, porque isso é um cuidado que você tem que ter também. Na hora que você estiver adicionando os elementos, você tem que tomar muito cuidado para os elementos que você adiciona não tirarem a atenção da imagem e da mensagem que você está querendo passar, tá? Então, recapitulando aqui, quais são as regras na hora de criar uma boa imagem? A gente não pode ter um fundo liso. Se eu deixar esse fundo liso, olha a diferença que dá. Você está vendo como já deu bem mais uma cara de amadorismo na nossa imagem? Então, a primeira regra é, vamos evitar deixar o fundo plano. A gente sempre tenta compor espaços vazios. Então, por exemplo, esses cantos estavam vazios, a gente adicionou um pouco de cor a eles, já chama mais uma atenção para a imagem e tira um pouco dessa cara de amadorismo. Aqui a gente usou o tracejado, que não precisa ser necessariamente usado da forma que eu usei, não. A gente pode, por exemplo, colocar aqui, ó, e subir nessa linha até lá em cima, se a gente quiser, tá? E aqui em cima a gente não precisou, por quê? Porque a gente já tem um megafone aqui. Se eu coloco outro elemento aqui, esses 2 elementos vão ficar brigando entre si, tá? Lembrem de nunca deixar nenhum elemento jogado. Então aqui a gente tem o nosso texto, mas o nosso texto está acompanhado dessa linha que orna com ele, desse vetor que orna com ele aqui no lado. A gente nunca vai deixar nada jogado na imagem, nada sozinho. Pensa em você, né? Você sempre vai procurar a sua alma gêmea. Então, tal qual você sempre procura a sua alma gêmea, os elementos da nossa imagem sempre vão procurar a alma gêmea delas, correto? E, por último, tentem sempre justificar o nosso texto da esquerda para a direita, sempre alinhar da esquerda para a direita, porque isso proporciona uma melhor visibilidade do uma melhor leitura do nosso conteúdo, tá? Então, qualquer dica, sugestões que vocês tenham para deixar aí, vocês podem deixar aí nos comentários. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar um desafio para vocês, tá? Eu vou deixar esse texto de exemplo no comentário
no primeiro comentário aqui do nosso post, e eu vou querer que vocês façam um comunicado e me mandem ao longo da semana para na próxima segunda-feira, na próxima aula de Canva, eu vou analisar ao vivo aqui as artes de vocês e vou dar feedbacks do que vocês acertaram, o que vocês erraram, o que poderia estar melhor, e vou consertar junto com vocês as artes de vocês, tá bom? Uma boa noite, espero que tenham gostado. Mandem para os amigos de vocês que vocês acham que vão ter interesse. A gente vai começar algo bem legal aqui e eu prometo que todas as aulas elas vão ser recheadas de conteúdo. Essa primeira é mais uma aula introdutória, né, onde eu explico mais ou menos como funcionam as coisas, tá bom? Um abraço, boa noite e até quarta no nosso curso de Photoshop.